Capítulo 12. É ele. Embora ninguém soubesse que tipo de rosto estava sob esse capacete, este homem definitivamente havia ganhado a confiança e o respeito dos soldados. Depois de ver Fei perdendo a luta, Brook e alguns outros bravos soldados correram em direção a Fei, prontos para sacrificar suas próprias vidas para proteger este homem que, sozinho, salvou o castelo de Chambord do cerco inimigo hoje. O espadachim Landis era um guerreiro 3 estrelas, bem como sabia que ele tinha uma vantagem. A aterrorizante força de dragão do adversário foi ferida durante a colisão. Seu braço direito, que segurava sua espada, estava dormente e ele tinha dificuldade em respirar. O pior de tudo, a colisão tinha o enviado em pleno ar de modo que ele não tinha lugar para pisar para recuperar o seu ímpeto. Mas morra! Landis não parou por aí. Lançou seu pulso esquerdo e um gancho voou para fora. Foi um gancho semelhante ao que o inimigo anterior usou. Depois que ele travou no parapeito, ele puxou a corda com força e o impulso mandou de volta para a parede defensiva. Brook e o outro soldado que estavam tentando ajudar não puderam chegar uma polegada mais perto por causa da pressão e energia explosiva. A energia de Landis fortaleceu sua arma novamente. Com chamas vermelhas na espada, ele perfurou em direção a Fei. Ele decidiu ensinar a esse lixo uma lição mortal que ele não deve mexer com um guerreiro de 3 estrelas. Os soldados e os defensores estavam aterrorizados. Todos pensavam que Fei ia morrer com certeza. Contudo, bastardo, isso é tudo que você tem. Fei ligeiramente inclinou seu corpo, não tentando se esquivar do golpe. Como se ele estivesse tão assustado que ele se esqueceu de mover-se, a espada atravessou seu ombro facilmente. No entanto, Fei imediatamente rugiu como um leão ferido. Ruar! Grito de guerra do bárbaro, uivo. O poder misterioso apareceu novamente logo após o rugido. Landis estava atordoado. Ele sentiu muito medo. Ele nunca se sentiu assim antes. Isso fez a energia em seu corpo congelar por um segundo. Por trás do capacete do adversário, Landis viu olhos cheios de loucura. Estes olhos representavam a morte. Morra! Idiota! Fei concentrou sua força neste soco e apontou para o peito de Landis. A mente de Landis não estava clara porque ele foi afetado pelo uivo. Embora ele sentisse perigo, ele não foi capaz de evitar este soco. A enorme força não lhe deu qualquer chance. Ele foi socado imediatamente e jorros de sangue voaram para fora de sua boca. Seu corpo foi esmagado e quebrado sobre o parapeito. Ambos caíram da parede defensiva enquanto sua espada ainda estava presa no ombro de Fei. Embora Landis tivesse a energia de um guerreiro de 3 estrelas, depois de ser atingido por esse soco poderoso, o dano ao seu corpo foi enorme. Sua cabeça estava cheia de choque e descrença enquanto ele caía. Ele se esforçou para lançar o seu gancho, eventualmente, o fixando na parede de defesa. Ele puxou sobre ele, anulando a aceleração que ele estava experimentando ao cair e pousou em segurança. Embora ele estivesse ferido, cair através da parede de defesa não foi o suficiente para matá-lo. Ele olhou para o topo da parede de defesa, hesitou um pouco, em seguida, decidiu recuar temporariamente. Ele sentiu uma chamada do ceifador, quando ele foi perfurado. Embora a energia do homem fosse muito menor do que a sua, a loucura e a vontade para a batalha fez perder a coragem de lutar contra o homem novamente. Na parede defensiva. A maneira que os soldados olharam para Fei, que ainda tinha a espada cravada no ombro dele, mudou completamente. Respeito inimaginável, loucura, adoração. Eles olharam para ele como se ele fosse um deus da guerra. Mesmo o guerreiro Lampard de 3 estrelas, que finalmente tinha recuperado um pouco da lesão indiscernível, olhou para Fei com respeito e seriedade. Após a série de ataques entre Fei e Landis, apenas Lampard podia ver claramente que tipo de guerreiro este homem de ferro era. Neste ponto, a pergunta na mente de todos foi: quem é ele? Quem ele poderia ser? Todos se perguntavam. Sob o capacete tingido com o sangue do inimigo, que tipo de cara que ele tem? Fei levantou o braço. Cada minúscula ação de Fei foi observada até os mínimos detalhes pelo povo de Chambord.
Ele colocou a mão esquerda no punho da espada de Lamdis, que ainda estava presa em seu ombro direito. Ele mordeu os dentes e puxou-a para fora. Pum! Um jorro de sangue disparou para fora da armadura de metal. Algumas pessoas não podiam resistir e gritaram como se fossem eles que tinham sido perfurados. Fei não sacudiu ou fez barulho, ele fez parecer indolor e simples, o que mais uma vez surpreendeu os numerosos observadores. Fei respirou fundo depois que ele puxou a espada. Com a dor imediata, ele ficou tonto por um tempo, mas ele manteve-se acordado muito bem, de forma que ninguém poderia perceber. Depois que a dor e a tontura passaram, ele tirou o capacete lentamente. Esta cena era ainda mais lenta nos olhos dos soldados e defensores. Era como um filme de ação em câmera lenta para eles. Levou apenas um segundo, mas parecia uma década nos olhos dos observadores. Finalmente, o mistério foi revelado. Eles viram o rosto sob esse capacete, o seu cabelo negro estava todo molhado e foi preso em sua testa, e as sobrancelhas grossas e seu sorriso brilhante fez seu rosto ainda mais bonito. Os soldados na parede de defesa tinham esquecido como respirar e falar, como se tivessem apenas olhado para a medusa. O guerreiro de 3 estrelas Lampard era uma pessoa muito séria, mas agora sua boca estava aberta, sem saber o que dizer. O segundo comandante dos guardas do rei, Brock e outros poucos diretores mantidos enxugando os olhos, não podiam acreditar no que eles viram. Todos eles pensavam que eles estavam muito cansados e estavam vendo coisas. Esse é Rei Alexander. Impossível. Para dizer a verdade, antes de Fei tirar o capacete, todo mundo estava adivinhando quem este guerreiro poderia ser. Mas depois de considerar todos, até mesmo os sem-tetos e os mendigos de Chambord, não era de se esperar ver o rosto do rei. O famoso rei retardado, Alexander. Este era o homem que foi a vergonha absoluta de Chambord nos últimos 3 anos. É ele. Mas como poderia ser? Era um silêncio mortal na parede de defesa. O choque que Fei deu aos defensores de tirar seu capacete era 10 vezes mais forte do que o choque que deu-lhes quando ele destruiu os 2 guerreiros de 1 estrela e feriu o guerreiro de 3 estrelas Lamdis. Depois de 3, 4 minutos de silêncio, alguém finalmente aceitou a realidade e gritou: "É o rei Alexander! É o rei Alexander!" Este grito tinha acordado toda a gente. Todo mundo finalmente acreditou no que tinham visto, e eles foram todos com o rosto vermelho e gritando de emoção. Deus! É realmente o rei Alexander! É realmente o rei Alexander! Rei Alexander nos salvou! Salve o rei Alexander! Viva o rei Alexander!